Aleluia. Aqui, irmãos, é apenas continuidade, né? Porque o nosso culto, ele não termina quando acaba essa reunião, né? Ele apenas continua. Louvado seja Deus. E o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração, independentemente, irmãos, ela é todos os dias, em qualquer lugar que seja, né? A nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor, ela tem que permanecer, independentemente de qualquer seja a situação, né? Aleluia, mas saiba que o Senhor, aleluia, Ele está contigo, né? Você está nele e Ele está em você, amém? Aleluia. E gostaria de deixar aqui para meditação, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Gostaria de falar aqui alguma palavra, né, da parte do Senhor, aleluia, sobre o milagre, né, a cura daquele homem sírio, como os irmãos já conhecem, Naamã. Louvado seja Deus. Capítulo 5. Amém? Todos já acharam? Amém? Vamos ler. A partir do 1. Diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores
do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, aleluia, Pai, tem trazido, Senhor, ao nosso coração, Pai. Que no nome do Senhor, nessa noite, Pai, seja glorificado, Pai, e que nós, ó Pai, venhamos aprender, Senhor, com essa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, aqui nesse texto, ele está dizendo, irmãos, que Naamã, ele era um homem de guerra, certo? Ele era um homem valoroso, ele era um general, né? Ele era um homem, irmãos, que a Bíblia diz aqui que ele conquistara muitas guerras para aquele rei, para aquele povo. E ele era um homem muito estimado, ele era um homem muito elogiado, ele era um homem, irmãos, de grande prestígio diante daquele povo, dos sírios naquela época. Mas, irmãos, a Bíblia aqui é clara em dizer, irmãos, que aquele homem, ele tinha uma lepra. A Bíblia aqui não especifica como ele tinha pegado esta doença. A Bíblia aqui ela não especifica como Naamã tinha obtido ou tinha pegado essa lepra, mas simplesmente a Bíblia aqui retrata, irmãos, um milagre. Amém? A Bíblia aqui retrata, irmãos, que esse homem, a Bíblia diz que ele saiu para a guerra, para guerrear o povo de Israel. E aqui vai dizer que ele trouxe uma menina cativa, né? Uma menina, ela é cativa da terra de Israel. Aqui vai dizer aqui, aleluia, no versículo 3 do capítulo 5, do versículo 2, diz assim: e saíram tropas das Sírias, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, amém, irmãos? Aqui, irmãos, eu vejo uma jovem, uma criança de fé, aleluia, que mesmo presa, escrava, cativa, mas, irmãos, ela está na fé. Amém? Ela não está em sua terra, ela está em outra terra, em outro lugar. Mas, irmãos, essa menina, ela está lá como uma serva do Senhor. Ela está lá como um instrumento do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E aqui, irmãos, ela está pregando para a senhora dela, para a esposa deste homem. Louvado seja o nome de Jesus, porque com certeza ela via, né? Ela via o seu Senhor sofrer. Ela via esse homem, irmãos, uma lepra. Era uma doença terrível, né? Era uma doença terrível. Aleluia, que acometia as pessoas daquela época. Tanto é que vai dizer lá em Levítico, irmãos, que quando um homem ele era restaurado da lepra, ele tinha que passar por vários processos. E uma pessoa leprenta, uma pessoa leprosa, vai dizer que ela saía do meio do povo para não contaminar, para não se contaminar, e vivia isolado.
vivia, irmão, numa vida miserável mesmo. Aleluia. Era uma doença terrível, irmãos, da época. Aleluia, que cometia a pele, a pessoa fedia. Ficava podre mesmo, meu irmão. Aquele homem era um homem valente, era um homem de guerra, um homem poderoso, mas ele era leproso. Amém? E ele sofria, meu irmão. E aquela menina via o sofrimento daquele homem. Todos os dias, quando ele tirava a sua roupa, ela via o corpo do seu Senhor. Aleluia! E aquela menina tinha algo de Deus na vida dela. Amém? Ela tinha algo, uma essência divina, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. A gente, irmãos, estamos aqui, irmãos, para ser boca de Deus, para ser mão de Deus. Amém? Deus, aleluia. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que ele cumpriu a tarefa dele. Amém? E o encargo, meus irmãos, o encargo hoje está sobre mim e você. Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar com você? Amém? Deus, ele quer lhe usar. Deus, ele quer usar você no meio da tua família, para teu marido, para teu filho, para o cachaceiro, para o homem perdido, para a pessoa que está endemoniada, para a pessoa que está numa cadeira de roda, para a pessoa que está cancerosa. Irmãos, é você mesmo. Aleluia! A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão, expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, meu irmão. Aleluia! Aqui estou pregando para você a antiga aliança, que era a sombra das coisas futuras. Louvado seja Deus. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que Deus, ele já estava se manifestando na vida daquela menina. E lá em Samaria, em Israel, existia homens de Deus. Aleluia. Hoje aqui existe homem e mulher de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu irmão, o inimigo está aí, destruindo, acabando, não importa. Irmãos, vamos para cima. Amém? Somos linha de frente. Vamos se encher da palavra. Vamos se encher do louvor. Vamos se encher dos dons. Almeje, aleluia. Se você não é batizado, peça a Jesus. Busque, creia, tenha fé. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, ele foi para a casa do profeta, ele se dirigiu para a casa do profeta, aleluia, ele levou prata, levou ouro, levou veste, levou um bocado de coisa, mas eu quero dizer a você que Deus não se compra, Deus não se vende, milagre não se vende, milagre não se compra, é coisa de Deus, tem que crer, amém? Tem que ter fé, não existe outra maneira. Aleluia, quer agradar a Deus? Ande por fé, creia, aleluia. Louvado seja Deus, não tem outra forma. A Bíblia aqui diz que ele creu na palavra do homem de Deus. Amém? Ele saiu com seu cavalo, com seus carros. Eu vou comprar o profeta, vou dar dinheiro para o profeta. Aleluia. Ei, mas homem de Deus, mulher de Deus não se vende. Amém? A Bíblia diz que é de graça, recebemos de graça, mas de graça entre aspas, foi pago um preço, foi derramado sangue, aleluia, amém? Foi derramado sangue, foi cravado numa cruz, aleluia, foi flagelado, uma coroa de espinho, foi cuspido, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chegou, aleluia, na casa do profeta, parou o carro, aleluia, e ele pensou que o profeta vinha até ele, aleluia, mas ele mandou um mensageiro, ele disse, olha, diga a Naamã, porque muitas vezes o ser humano é orgulhoso, né?
Aleluia. Naamã, muitas vezes é um cara, um general, um homem de patente, um homem de... Achou que o Eliseu, ele ia sair diante dele, ia receber ele, não sei, aí passar a mão e tal, mas não, meu irmão. Olha, Deus não trabalha conforme eu e você pensa. O trabalhar de Deus é diferente. Amém? O trabalhar de Deus é diferente, o mover de Deus é diferente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele unge, aleluia, ele ungiu Davi, ainda criança. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, aleluia, que os últimos, aleluia, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deus não trabalha conforme o homem pensa, como eu penso. É como Deus quer, meu irmão. E Naamã saiu indignado da porta da casa do profeta. Aleluia. O 11 vai dizer assim, acompanhe comigo aí, por favor. Capítulo 5, versículo 11. Amém? Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, olha, certamente ele sairá por si em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aí, meu irmão, isso ele vinha pensando em seu espírito, no seu coração. Aí o profeta mandou ele para o rio, um rio. E ele não queria nem para esse rio, irmão, ele queria para outro rio. Aleluia. Ele queria ir para outro canto, para outro lugar. Louvado seja Deus, mas como eu disse, o Espírito Santo falou que é conforme Deus quer. Amém? É conforme o Senhor quer, quem manda é Ele. Aleluia. Eu sou servo, você também é. Eu sou filho. Eu sou servo, Ele é Senhor. Eu sou filho, Ele é Pai. Amém? Diz um ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E com muita indignação, os amigos deles, os soldados, disseram: mas meu senhor, o profeta falou uma coisa simples para você. Louvado seja Deus. Se ele tivesse pedido outra coisa, o senhor não faria, quanto mais ir lá no rio dar 7 mergulhos. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer, irmãos, para finalizar, no 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.